final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite a todos. Boa noite, Levindo. Boa noite, João. É uma alegria estar aqui, junto a todos os amigos do Centro Espírita Zildo da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro Levindo Dias trará como tema Sentimentos Fraternos. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre, assim seja. A sala é sua, Levindo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. E nós queremos saudar a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, tanto aqueles que estão aqui presentes, como também aqueles que nos acompanham através dos recursos da internet. Saudando a todos, ao mesmo tempo em que rogamos a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que a todos nos abençoe, que nos envolva na claridade sublime de suas bênçãos, a fim de que possamos ter entendimento, mas também a coragem e disposição para buscar nas soberanas páginas do seu Evangelho a argamassa moral para a construção do homem novo na nossa intimidade. Meus irmãos, então, conforme anunciado, hoje nós vamos refletir, vamos convidar vocês para lermos juntos, comentarmos juntos essa mensagem do livro Pão Nosso, que é o capítulo número 10, Sentimentos Fraternos. Então, inicialmente, anotamos que o Espírito Emmanuel levou-nos pelo inesquecível Chico Xavier, o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles afirmou, em 15 de agosto de 2013, que o conjunto de comentários de Emmanuel é o melhor roteiro de segurança para os viajantes terrestres
que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus, a expandir-se do próprio coração. Então, vamos à nossa leitura. Então, Emmanuel toma o versículo número 9 do capítulo 4, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando, porém, a caridade fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, já a palavra de Paulo já é uma palavra forte, nos chamando à responsabilidade, que não precisa de instrução, né? Já que todos vocês já estão instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, vamos à leitura do Paulo, do Emmanuel. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. E nós anotamos aqui, né, destacamos a palavra sectário, que é intolerante, intransigente, extremista, orgulhoso, arrogante, presunçoso, o dono da verdade, né? O dono da verdade. E então essa é uma reflexão muito importante, principalmente para o disco jovem, porque nós temos visto tantas esquisitices no meio espírita que às vezes até nos assustam. É aqueles que afirmam que Kardec já está ultrapassado. É o outro que, em virtude de ideologias políticas, vem defender ideias totalmente contrárias aos postulados espíritas, como, por exemplo, a defesa da legalização do aborto. E pessoas, às vezes, irmãos, muito equivocados, intransigentes, o que é o oposto de humildade. E quando nós falamos de humildade, lembramos de Chico Xavier, que todos nós, os espíritas, todos os cristãos, deveríamos estar muito atentos aos seus exemplos grandiosos. O nosso irmão Adelino Silveira, que narra diversas passagens, ele que conviveu muito tempo com o Chico, ele narra para nós, assim, situações muito interessantes. Como, por exemplo, certa feita o Chico, já muito fraquinho, fisicamente, muito doente. Então, ele não conseguia ir no centro espírita. Mas as pessoas formavam filas imensas, filas de dobrar o quarteirão para vir ver o Chico. E o Chico, então, comentando com a Adelina, ele diz: eu me comovo com essa gente. Será por que é que eles vêm me ver? E o Adelino, naturalmente inspirado, vai dizer: Chico, é porque eles têm uma grande saudade de Jesus. Então, é ver o Chico, que é um dos mais legítimos representantes do Cristo, que nasceu aqui na terra do Cruzeiro. Então, meus irmãos, o Chico, naquela condição, ele ia beijando a mão de cada uma das pessoas que vinham cumprimentar. E eram tantos, que a certo tempo, os lábios do Chico já estavam sangrando. E aí foi a vez do Adelino interrogar o Chico. Mas, Chico, por que é que você beija a mão de todo mundo, Chico? E o Chico, com aquela sua humildade ímpar, ele vai dizer: meu irmão, é porque eu não posso beijar os pés. Mas falou isso com toda a sinceridade, com toda a sua humildade.
E aí, diante desse exemplo do Chico, nós poderíamos dizer, gente, a palestra por hoje está encerrada, vai ficar só nessa passagem, e nós vamos dedicar os outros 50 minutos somente à meditação em torno dessa postura do Chico, em torno dessa sua atitude. Entretanto, a vida do Chico é uma vida extremamente rica. O mesmo Adelino Silveira vai falar para nós do caso do Jorge. O Jorge era uma pessoa que vinha, morava longe do centro, era uma pessoa de pele escura e que tomou muito poucos banhos nessa vida, tinha um cheiro desagradável. E, além do mais, ele tinha os seus dentes podres, o que causava um mau hálito terrível. E ele via, e quando conversava com o Chico, quase que o nariz do Chico estava dentro da boca do Jorge. Mas diz o Adelino, nunca vi um movimento de recuo do Chico diante daquela situação que às vezes nos espanta tanto. E o Jorge chegava, e o Chico conversava, tratava o Jorge com todo carinho. O Jorge tinha uma fissura aqui no lábio, de tal modo que até o sorriso do Jorge era dolorido, porque quando ele sorria, o lábio sangrava. E ele chegava e beijava o Chico dos dois lados do rosto, e o Chico também beijava o Jorge dos dois lados do rosto. E o beijo do Jorge deixava sempre uma mancha de sangue. Mas diz o Adelino, nunca viu o Chico limpar aquele sangue deixado pelo Jorge. As pessoas aqui, às vezes, incomodadas, é que passavam a mão no pano molhado e tal, e ele limpava o rosto do Chico, mas ele mesmo não. E ali eles conversavam muito tempo, e as pessoas sempre muito incomodadas com a presença do Jorge, pelos seus trajes, pelo seu cheiro assim desagradável. Então as pessoas faziam tudo para ver se o Jorge ia embora o mais depressa possível, igual a gente, né? Quando nós somos abordados na rua por um pedinte, e principalmente nessa situação de um cheiro desagradável, a gente enfia a mão no bolso muito rápido e tira alguma coisa e entrega para ver se ele vai embora e deixa a gente em paz. Assim também era com o Jorge. E as pessoas ficavam muito incomodadas, porque tinha gente lá do sul, tinha gente do norte. E o Chico ficava ali dando atenção ao Jorge enquanto as pessoas estavam esperando. E o Chico perguntava, e aí, Jorge, como é que foi a viagem? Porque era tão longe que o Chico chamava de viagem. Ah, Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que o senhor plantou. Ah, mas que beleza, Jorge. O que você acha mais bonito nessa viagem? Ah, Chico, que é o céu azul lindo com aquelas nuvens brancas. E às vezes eu fico desconfiado que o Senhor Jesus está bem escondido atrás da nuvem daquela me espiando. É aquela conversa simples, porque, gente, a humildade é sempre simples. E era aquela conversa gostosa, muito embora estivessem todos muito incomodados com a presença do nosso Jorge. Então, depois de conversarem bastante, quando o pessoal achava assim que já tinha acabado, eles davam umas pipocas, davam uns doces, davam dinheiro ao Jorge para ver se ele ia embora depressa. O Jorge juntava aquilo tudo botado dentro do jornalzinho, amarrava um pouco, tudo misturado, dinheiro, doce, pipoca. E aí, quando todos calculavam que já tinha acabado, o Chico falava assim, Jorge, fala umas poesias para nós. E aí o Jorge falava duas, diversas. Então, quando o Jorge parava, agora eu acho que ele vai voltar. Ô Jorge, fala para nós. Aquela
aquela que eu mais gosto. Qual, Chico? Aquela que você queria roubar a moça? Ah, me lembrei. E aí o Jorge, tomava couro, abotoava o único botão do seu paletó velho de casimira, observava as pessoas para ver se estava todo mundo olhando para ele, e aí falava: moça, pintei o cabelo, joga a trança para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E o Chico veio, e o Jorge veio. Era aquela festa de simplicidade, de humildade. E o tempo passou, até que numa manhã fria, porque Uberaba é uma cidade que faz muito calor, mas também no tempo de frio também faz um frio daquele muito intenso. Então, numa madrugada fria daquela, o Jorge, esquecido do mundo, esquecido de todos, chegou ao final da sua trajetória aqui na experiência carnal. E conta o Chico que o Chico não tem essa limitação de enxergar nem para trás e nem para frente. O tempo para ele não é uma barreira. Quanto também ele é capaz de olhar e enxergar atrás do morro, contou o Chico. E naquela madrugada que Jorge desencarnou, ele viu o próprio Jesus descendo dos páramos iluminados da espiritualidade. Veio até aquele barraco pobre onde morava o Jorge. Desembrulhou daqueles pedaços de cobertor, apertou o Jorge de encontro ao peito, como se ali estivesse o seu filho mais querido, e voou com ele para as moradas iluminadas da espiritualidade. E aí, diante de uma passagem como essa, ficamos a imaginar, meus irmãos, onde é que está toda aquela minha arrogância, aquele meu orgulho, a minha prepotência? O doutor sabe tudo. Onde é que está? Diante de um homem tão humilde, tão simples e pobre quanto o Jorge, e é recebido diretamente por Jesus. Dá o que pensar. Somos convocados a pensar, inclusive, sobre a finalidade da casa espírita. Porque nós já vimos situações, por exemplo, do diretor da casa exigir que os frequentadores andassem de uniforme e usavam um vocabulário que estava muito além da capacidade de compreensão, às vezes, de pessoas camponesas, pessoas simples. E aí a gente lembra lá da Sueli Paula Schubert, nessa obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, quando ela recorda um opúsculo de orientação às casas espíritas que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, o Centro Espírita, como o recanto de paz construtiva que deve ser. Precisa manter-se num clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade, de trabalho, minimizando divergências e procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, dá o que pensar. Mas volta o Emmanuel. Mais reflexão. Mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus. E essas batalhas injustificadas estariam para sempre apagadas.
Às vezes, muitos irmãos comentam, mas o irmão é muito exagerado. Não, meus irmãos, não é exagero, não. Quantas batalhas, quanto personalismo nós vemos, infelizmente, nas casas espíritas e em outros templos de outras denominações também. E aí a gente fica a imaginar, será que eu sou o conhecedor mesmo da verdade? Será que eu sou tal? Né? E aí a gente lembra do pensamento de Sócrates, que Allan Kardec sintetizou tão bem ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuizado será, não supondo que sabes o que ignoras. Então, que pensar. E aí, nós nos lembramos de certa feita, nós estávamos orando em Curitiba, o doutor Núcleo Orlando Facúlio foi até aquela cidade, onde proferiu uma palestra sobre a mediunidade e os seus aspectos neurológicos. O doutor Núcleo Facúlio, de Campinas, foi ao lado do Wilder Penfield, pioneiro na área das incursões cirúrgicas na área cerebral, utilizando-se de eletrodos, na expectativa de oferecer melhor condições de vida àqueles que sofreram da paralisia infantil, da poliomielite, né? Também aqueles que foram vitimados pelos chamados acidentes cerebrais. Né? Então, o doutor Núcleo, uma pessoa de tanto preparo, chegou ali, vestido de uma maneira simples, uma calça caco, uma botina dessa que a gente usa na obra, uma blusa também, muito simples. E ali ele proferiu uma palestra de 2 horas falando sobre o tema. Gente, mais uma verdadeira joia. Pérolas preciosas que ele trouxe para dividir com todos aqueles que ali estão. E quando ele concluiu a sua palestra, depois de 2 horas, nós ficamos tão empolgados com tanto conhecimento daquele homem, e ao mesmo tempo tanta bondade, que não resistimos e fomos lá à frente para conversar com ele. E então eu disse, doutor Núcleo, eu estou fascinado com o conhecimento do senhor. Ele falou assim, meu filho, não fica assim não. Eu conheço um pouco mais do que você, porque eu estudei, me especializei nessa área. Mas não pensa que eu conheço tanta coisa assim, não. E aí a gente fica pensativo, eu lembrei do André Luiz. Quando ele está no nosso lar, ele vai visitar o laboratório de um seu colega médico, também lá em nosso lar. E o André, quando entrou no laboratório, viu ali a estrutura do sistema nervoso humano, toda estruturada em matéria luminescente. E ele ficou tão fascinado que ele disse, confessou, e não serviria nem mesmo para auxiliar do seu colega médico. Porque o André, quando chegou aí no nosso lar, ele achava que ele era médico, né? Mas quando ele vê aquela escultura, ele viu o tamanho da sua pequenez, nos convidando também a olhar o tamanho da nossa pequenez. Mas ainda comentamos com o doutor Núcleo. Mas, doutor Núcleo, e aquelas cirurgias? Esse negócio dos neurônios, como é que é isso? Ele falou assim, você acha que o homem faz esse tipo de cirurgia? Eu empresto as minhas mãos, que o homem não faz isso não. Aí a gente vê o que é a humildade de um homem. A verdadeira humildade de quem conhece. E aí nos lembramos daquela passagem quando Jesus vai estabelecer diante da provocação dos fariseus,
e na presença da mulher supostamente encontrada em adultério. Atira a primeira pedra, aquele que não tiver vergonha. Não é simplesmente uma sentença, mas é um convite de Jesus. E as suas palavras ecoaram por todos os impérios estelares, repercutiram nos planetas, nas estrelas, também repercutiram pelos milênios em fim, convidando a todos nós para que antes que façamos qualquer tipo de julgamento, antes de nos colocarmos naquela condição de destaque, que olhemos para a nossa própria pequenez, para a nossa intimidade, convocando-nos a fazer um verdadeiro inventário moral de nós mesmos, antes de estabelecermos qualquer juízo de julgamento a quaisquer que sejam os nossos irmãos. Então, meus amigos, nos lembramos de uma senhora que não sabia ler. Quando nós viemos de Curitiba, fomos morar ali nas imediações de Resende, trabalhar numa montadora de automóveis, na construção da obra. E então ficamos pensando ali, tem uma opção de cidade grande, tem Resende, tem Volta Redonda, tem Barra Mansa, Itatiaia, outras. Então nós vamos procurar uma cidade daquelas das menores, Quatis. Então Quatis tinha um centro espírita, Chico Xavier, um salão tão acanhado, tão simples, que o pessoal chamava de ônibus, porque tinha 2 carreiras de cadeira, 2 de um lado, 2 do outro, e um corredorzinho fino no meio. Então, carinhosamente, o pessoal chamava de ônibus. E nós, então, diante daquela situação, parecia ali que eles precisam de nós. E como estava trabalhando em uma obra de grande porte, e pedir não é pecado, nós pedimos aos empreiteiros materiais, ajuda, pedimos aos engenheiros também fornecessem um projeto para a construção da casa nova. E assim aconteceu. E quando chegou o dia da inauguração, o presidente da casa, para a palestra de inauguração, chamou uma senhora, uma servidora dedicada, que estava sempre à frente daqueles grupos que costuravam enxovaizinhos para as mães pobres, para os bebês pobres, que estava à frente também da campanha do Quilo para arrecadar víveres para compor as cestas básicas para atendimento aos mais necessitados. Mas essa mulher tinha uma particularidade, ela não sabia ler. Ela não tinha memória gráfica para as letras, o que não é uma situação tão incomum assim. Então, ela que foi fazer a palestra de inauguração da casa. E então ela pedia, lá na sua residência, que a filha lesse a passagem do Evangelho para ela. E ela memorizava e fazia todo o planejamento no seu raciocínio, no seu pensamento. E, gente, aquela mulher, naquela noite de inauguração da Casa Nova, fez uma palestra falando de Jesus, com tanto amor, com tanta unção, com tanta ternura. O seu rosto se assemelhava a um verdadeiro sol, irradiando a luz por todo aquele ambiente, beneficiando encarnados e desencarnados. E falou com tanto acerto, com tanto amor, que raros foram aqueles irmãos que não chegaram às lágrimas diante da palestra tão bem colocada, diante daquelas expressões que irradiavam tanto amor. Aí perguntamos a nós mesmos,
Que vale os nossos diplomas acadêmicos? Às vezes nós que nos achamos tão sábios, tão possuidores da verdade, e diante daquele coração tão grandioso, que vale os nossos títulos acadêmicos? Absolutamente nada. Que nos faz lembrar aquela mensagem de uma rainha de França, lá no capítulo 2, no último item 8, né? Quando ela fala sobre o meu reino não é deste mundo. Então, amigos, mais reflexão recomenda Emmanuel. Mas voltando à sua leitura, ele vai nos dizer, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual, na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para se integrarem no campo da fraternidade pública. Será que a gente precisa de mais alguma instrução do além para se integrar, nos integrar nesse campo da fraternidade pública? As obras de Kardec, assim, mais a revista Espírita, obras póstumas, mais as obras subsidiárias. Será que a gente precisa de mais alguma coisa para começar a trabalhar? Aí, gente, eu me lembrei do nosso irmão, Humberto de Campos, lá na sua obra, Contos e Apólogos, quando ele nos fala sobre o exame da caridade. Aí narra a situação de 3 irmãos, Ribeiro, Pires e Martins, que viviam em uma cidade, até de certo modo populosa, mas que ali não havia uma casa espírita. Então, os 3 decidiram construir, montar uma casa espírita. E logo o espírito Custódia, que era um espírito trabalhador, operário de Jesus, já solicitou o divino amigo e ela queria ser a orientadora daquela casa. E foi assim. E os 3 amigos, então, combinaram que ali naquela casa somente seriam discutidas obras do Evangelho. As obras científicas, William Crookes, Gabriel Deland e outros, não seriam bem-vindas ali. Somente o Evangelho. E assim a casa foi orientada. E a casa a cada dia prosperava mais em seus trabalhos. E sempre a orientadora Custódia, sempre muito alegre, sempre trazendo notícias cada vez mais otimistas. E assim prosseguiu o trabalho até que a casa completou 10 anos de trabalho. E então os 3 amigos, naturalmente com a aquiescência de Custódio, decidiram que na noite do aniversário de 10 anos, cada um dos fundadores faria uma palestra em torno da caridade, cada qual abordando uma vertente diferente. E assim foi feito. E a noite foi luminosa. Cada qual falou com maior desenvoltura sobre a caridade. E quando concluídos os trabalhos, que naquela noite foram mais alongados, os 3 amigos, então, decidiram que ao voltar para casa não iriam tomar o bonde, mas iriam a pé, para aproveitar nas conversas, reviver aqueles momentos de vibrações tão sublimes. E assim aconteceu. Mas eis que quando eles chegam na avenida, foram defrontados por uma senhora vestida de uma maneira simples, porém decente, que os abordou. Meus irmãos, foi uma beleza encontrar vocês aqui. Eu venho para fazer um trabalho em uma cidade próxima, mas nessa hora não tem mais condução. Então, eu não conheço ninguém. E eu queria saber qual dos 3 poderia me dar uma pousada em sua casa por essa noite. Garanto
que antes do sol raiar, eu já estarei longe, já estarei viajando. Aí foi aquele constrangimento, porque como é difícil ainda para nós abrir as portas do nosso lar. Então foi aquele constrangimento, aquele silêncio muito grande, até que um deles se lembrou, olha, aqui embaixo tem uma pousada. E nós poderíamos cotizar e dar à senhora o recurso para a senhora. Então, ficar nessa pousada. Pois bem, porque a senhora sabe, eu sou casado e minha mulher não iria compreender eu chegar em casa essa hora com outra mulher, ela não iria compreender. E o outro junto, a senhora sabe, meus vizinhos fiscalizam a minha vida de tal modo que eles sabem de coisas que estavam acontecendo nesse velho. Se eles me virem passar com uma mulher nessa hora da noite, amanhã meu nome vai estar na boca do pau. O outro também encorajado, falou assim, eu também sou casado. E então cada um dos três resolveu e deu 5 cruzeiros cada um para pagar o pernoite daquela semana. Pronto, aí foi embora. Mas acontece que naquela noite eles não conseguiram dormir. E mesmo sem combinar nada, madrugada ainda os três se encontraram ali, na porta da pensão, da pousada. Perguntaram pela senhora, ninguém sabia, ninguém viu, ninguém dava notícia. A vida correu. Na semana seguinte, os trabalhos novamente muito animados, a custódia se manifestou através do médico, sempre trazendo boas notícias, sempre aquela bandeira de esperança em suas palavras. Mas em dado momento ela disse para os irmãos, olha, meus amigos, graças a Jesus, eu pude me materializar em plena avenida para verificar como está o progresso de vocês em termos do Evangelho, em termos da caridade. Verifiquei que após 10 anos de serviço, vocês não conseguiram ainda abrir a porta do lar, mas já foram capazes de abrir a bolsa e doar 15 cruzeiros. O importante é não desanimar. O importante é prosseguir. Quem sabe, talvez, daqui 100 anos, vocês já estejam dispostos a abrir os corações para receber Jesus. Então, nós não precisamos de fórmulas. Já temos fórmulas dadas pela espiritualidade, fórmulas com muita sombra. Aí o Emmanuel ainda pergunta, o Emmanuel puxa a orelha da gente, não puxa muito não, né? Só tem que encostar no calcanhar, depois vai. Calcanhar para baixo, ele não puxa mais. Quem ter, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? O que nós estamos esperando? Então é preciso renunciar ao personalismo, ao orgulho, à prepotência, à vaidade, o preconceito, a raiva, o ressentimento que a gente vê tanto ainda nos meios religiosos, não só espíritas, mas das religiões em geral. Disciplinar as emoções a fim de construir no íntimo a humildade. Palavra tão bacana, humildade, que vem lá do latim, humus, né? Terra perto. E todos nós deveremos estar predispostos a reciclar as nossas ideias, as nossas emoções, ressignificar situações. Eu me lembro do nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek,
Certa feita, ele foi abordado por um jornalista que disse: mas, presidente, eu não entendo o senhor. Porque de manhã só fala uma coisa e de noite só fala outra. E o Juscelino, muito sábio e humilde, vai dizer: eu não tenho compromisso com a mentira. Até o meio-dia eu pensava daquela maneira. Mas à tarde veio que estava errado. E como não tem compromisso com a mentira, eu adotei a outra ideia nova. Então é esse convite para nós, a tolerância, sermos mais pacientes, a paciência. Constantemente nós estamos ouvindo os nossos irmãos reclamar: perdi a paciência. O João me perturbou tanto que eu perdi a paciência. Por que perdeu a paciência? Porque ele tinha um condicionamento na convivência social, na convivência familiar, que ele chamava de paciência. Mas que não era paciência, que era um condicionamento. O Evangelho está nos convidando a construir na nossa intimidade a paciência como virtude eterna do Espírito, como conquista eterna. Esse é o convite de Jesus, para que nós possamos atingir aquela condição, aquela finalidade de servir. E a gente lembra, então, lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai procurar Jesus, e ele percebe que ela queria pedir alguma coisa. E então ele disse: Senhor, o que você deseja? Então ela diz: Senhor, e dos meus filhos, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Por que você não sabe o que você está pedindo? Porque aquele que quiser ser o maior no reino do céu, que seja o servidor de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Lição maravilhosa. Imagina se Jesus veio para servir, imagina eu, com essa prepotência toda, com essa arrogância, com esse sectarismo. Onde é que está eu? Onde é que eu estou me situado? Se Jesus veio para servir, tem que abaixar a cabeça e seguir a recomendação do Mestre. Allan Kardec, lá na Revista Espírita, de setembro de 1861, ele vai dizer: a missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem. E o ódio não é só o ódio também, mas vai envolver outras questões também, né? De nação a nação, é a aurora da fraternidade universal que se eleva. Só com o Espiritismo podereis chegar a uma paz geral e durável. Por que o Kardec escreveu? Outra forma não seria durável. É a questão do ponto de vista que ele vai abordar lá no Evangelho. Quando eu olho esta casa somente do ponto de vista material, eu vejo muito pouca coisa, as vigas, a laje, as paredes. Mas quando eu a observo do ponto de vista espiritual, vou enxergar aqui uma construção magnífica que vai desafiar os séculos, os milênios, porque trata-se de uma construção espiritual. E então, essas bases a que se refere Allan Kardec são bases estruturadas em cima dos valores espirituais. E ele continua: um novo progresso se prepara sem qual todas as outras melhorias sociais estão sem bases sólidas. Confirmando, esse progresso é a fraternidade universal, da qual Cristo lançou a semente e que germina no Espiritismo. E ele vai nos fazer uma pergunta: sereis, pois, os últimos a entrar nesse caminho? É bom, puxa a orelha. Será que nós vamos ser os últimos?
E ele ainda vai dizer: não vedes que o mundo está diante de um grande pacto, uma grande transformação espiritual? Então, amigos, a palavra de Kardec, a palavra de Jesus, a palavra de Emmanuel. Então, voltando à leitura de Emmanuel, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Quando nós vemos isso, quando nós vemos o próprio Humberto Campos, naquele mesmo livro, ele vai falar desse assunto, de uma casa simples, que era dirigida por um senhor há vários anos, quando então os frequentadores falam assim: mas seu Pereira, nós temos que mudar o ritmo da casa, isso aqui é igual carro de boi da antiguidade. A gente tem que mudar. E começou a discussão e falou: não, gente, então vamos marcar uma reunião de serviço. E assim foi feito. Aí na reunião de serviço, pois é, conforme nós dizíamos, a casa tem que mudar o seu estilo carro de boi. Nós precisamos de implantar aqui uma creche, um orfanato, na altura da nossa casa. Pois bem, aquele que deu uma ideia, mas meu irmão, então você traz essa brilhante ideia, você poderia tomar a frente desse departamento. Ah, mas eu saberia, mas logo eu sou uma pessoa cheia de pecados,
Gente, o que é um trabalhador de Jesus? Kardec, em 1862, ele vai percorrer 21 cidades. Vai andar, naquela época, 693 léguas, ou seja, 4.152 quilômetros. Na légua, 6 quilômetros. Uma locomotiva que andava no máximo 50 km por hora. Mas como a França tem um relevo também muito acentuado, né? Muito irregular, a gente imagina que essa locomotiva, no máximo, na média, ela andava 25 km por hora. Imagina quantas horas de viagem. Outras vezes também se utilizou da própria carruagem, e durante esse tempo todo trabalhando. Ele poderia chamar um Zé Carlos, vem cá, meu filho, vai lá visitar a cidade, vê como é que está andando o espiritismo lá, como é que está o progresso. Não, ele não chamou ninguém. Ele chamou ele mesmo. Ele mesmo. E nessas oportunidades, ele terá a ocasião de discursar nessas cidades todas. E a sua viagem foi tão fecunda que ele não somente publicou na Revista Espírita, mas compôs uma pequena obra, um pequeno opúsculo, intitulado Viagem Espírita, de 1868. E ele vai dizer, ainda falando aos irmãos de Lyon, espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão cujos primeiros frutos já recolhidos. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Pregai por exemplos. Vem de encontro às recomendações de Emmanuel. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Vem de encontro às recomendações de Emmanuel. E então, finalizando a leitura de Emmanuel, quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece convosco no amar-vos uns aos outros. Jesus, o inconfundível e inesquecível sermão da montanha, ele vai nos dizer: não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Assim também, não se coloca a lâmpada debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, para que possa iluminar a todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que possam ver as vossas boas obras, e assim glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Conclamando-nos ao trabalho constante, a deixar de lado o sectarismo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, mas cultivarmos em nós a humildade. Vai e faz tu mesmo, quando no final da parábola do samaritano, o doutor da lei pergunta quem seria o próximo, né? Jesus pergunta a ele quem seria o próximo do homem que foi assaltado, e ele vai dizer orgulhosamente, no circunlóquio, porque ele não iria dizer que foi o samaritano. Ele diz: foi aquele que teve compaixão do homem assaltado. E Jesus diz: vai e faz tu mesmo, porque a lição do amor é a lição do dinamismo, da ação constante
em favor do bem, na construção do bem, na construção da fraternidade. Meus amigos, a palavra de Emmanuel é eloquente, nos convidando a meditações profundas. E nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, no Centro Espírita Zilda Gama. Esta construção fascinante, que irradia sua luz por todo este vale, no trabalho do bem, atendendo, socorrendo, amparando.